Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Guimarães, esse é o nosso projeto do simulador da Mega Sena utilizando JavaScript, CSS e HTML. Na última aula nós fizemos a lógica aqui no JavaScript que mostra a quantidade de números apostados. E nesse vídeo nós vamos mostrar esta parte aqui que é o valor das apostas conforme a quantidade de números que forem escolhidos pela pessoa. Então, aqui no nosso JavaScript, nesse if aqui, ó, números apostado.length for maior que 5, quando o número apostado .length for maior que 5, então se a pessoa chegar aqui e escolher um número, eu não posso colocar valor ainda, porque o mínimo para bilhete, para gerar um bilhete da Mega Sena são 6 números, correto? Então 2, não, 3, não, 4, não, 5, não. Quando ela selecionar o sexto número, aí eu vou cair nessa condição aqui que habilita o botão, lembra? Aí aqui sim eu vou fazer a lógica para mostrar o valor da aposta. Então aqui, ó, vou deixar o comentário, ó, mostra o valor da aposta, certo? E para isso nós vamos criar uma function chamada valor da aposta. Então vamos lá, function valor da aposta. Opa, volta aqui, isso. E dentro dessa function a gente vai fazer essa validação. Então eu já vou copiar aqui o nome, ó, porque aqui nesse espaço onde está aquele if que eu acabei de explicar, é onde eu vou chamar esta função. E essa função faz o cálculo para mim, né? Que na verdade vocês vão ver que não é um cálculo, né? Mas vão entender a lógica. Então vamos lá, pessoal. Ó. Para esta validação, eu estou aqui na minha função, vou dar um tab. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar switch case. Para quem fez lógica de programação, é caso. Então como que funciona? A gente vai colocar aqui o switch. Dentro dos parênteses, a minha condição aqui neste caso vai ser a minha lista, né? Então, o length da minha lista, o tamanho da minha lista. Então, switch, Ctrl V aqui no length dela, certo? E aqui dentro, nas chaves, vamos colocar assim, eu vou colocar a seguinte validação. Primeiro caso, caso, né? No caso é case, né? Case 6, porque o mínimo para ser apostado são 6 números, certo? Então eu não preciso fazer validação case 1, case 2, case 3, porque o mínimo é 6. Então, se for 6, aí eu vou ter que criar uma variável chamada valor da aposta. Vamos lá, aqui em cima. Eu vou criar uma variável para quê? Para poder armazenar o valor para poder jogar na tela, você entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, let valor aposta. E esse valor aposta, eu já vou dizer que ele é igual a quanto? A 0. Já vou iniciar ele com o valor 0 aqui em cima, certo? Então, ó, se estiver já com 6 números apostados dentro da minha lista, a minha variável valor aposta, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual ao valor mínimo de uma aposta. E o valor mínimo da aposta no jogo da Mega Sena é R$ 4,50. Então eu vou colocar aqui, ó, R cifrão 4,50. E depois disso, aqui embaixo, eu dou um break. Ponto e vírgula. E eu vou fazer isso para 6 números, 7, 8, 9, 10, até 15, que é o número máximo de aposta. E eu só vou mudando o valor aqui. Então vamos fazer. Então vamos lá. Agora o processo é só de Ctrl+C, Ctrl+V, não envolve nenhuma lógica por enquanto. Eu já vou explicar melhor aqui para vocês essa estrutura, porque ela é um pouquinho complexa para quem está começando, né? Mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Então eu vou acelerar o vídeo aqui só para não ficar muito longo.
Bom, pessoal, e no último caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai colocar case 16, por exemplo, a gente vai simplesmente colocar assim, ó, default, dois pontos. O que seria esse default aqui? Se, por um acaso, não cair em nenhuma dessas condições que a gente colocou aqui, ele vai assumir essa última. E neste caso, a última, o valor aqui seria 0,00. Correto? Então vamos entender como é que funciona essa estrutura. Então eu estou aqui com essa função, onde tem um switch case. O switch, ele significa escolha. Então, escolha número apostado.length, ou seja, a minha lista, a quantidade de itens que tem na minha lista. Caso a quantidade de itens que tenha na minha lista for 6, a minha variável valor aposta recebe 4,50. Caso for 7, 31,50. Caso 8, o valor do 8. E assim por diante. Na última opção, se não caiu em nenhuma dessas opções, então ela vai receber o valor 00 por default aqui. A minha variável valor aposta recebe valor 0 por default. Vocês entenderam bem como que funciona o switch case? Existem casos que a gente pode utilizar o if. Só que imagina você ter que fazer if 6, if 7, if 8. Como que ficaria enorme essa estrutura? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos passar o valor que nós conseguimos pegar aqui, né, o valor aposta, lá para o nosso HTML, para esse campo aqui, para ele preencher o valor correto. Como que nós vamos fazer isso? Igual nós fizemos com a quantidade de números aqui, né? Nós vamos criar uma variável, então aqui eu vou chamar de const div valor aposta, div valor aposta, ela é igual ao document, a estrutura que nós já estamos acostumados a fazer, get element by id, e aí qual que é o nome lá no HTML deste elemento? Nós precisamos pegar quem é o nome deste cara aqui, ó. Então vamos lá. No HTML, aqui valor é esse, aqui acertos, valor é o primeiro aqui, né? Deixa eu trazer um pouquinho para o lado. É esse aqui, ó. É essa estrutura, tá vendo? Onde está 450 que a gente vai jogar. E o ID lá é valor. Ctrl C. Então voltamos no nosso JavaScript e nós pegamos do valor. Só que aqui tem que estar entre aspas, né? Senão ele dá erro. Uma vez que a gente já tem o elemento lá do HTML, nós vamos dizer que ele.inner HTML, então o nosso elemento do HTML, o inner HTML dele, vai receber o quê? Vai receber justamente o que está lá, ó. Já está pronto para a gente, lembra? A gente pega do P até o P, vou dar até Ctrl X aqui e tirar, ó. Vou arrumar o número aqui também para ficar tudo numa linha só. Então, a gente vai jogar aqui dentro, ó, nesse espaço aqui, o que a gente quer alimentar, aquele inner HTML, né? O inner HTML é de quem? É da div valor. Então, dentro desse HTML, ou seja, nesse espaço, jogar o que vem do JavaScript, que é o quê? Isso que a gente acabou de copiar. Vamos colocar entre aspas, colar, vamos colocar um ponto e vírgula no final, e novamente, ó, eu estou abrindo com aspas dupla, aqui não pode estar dupla, tem que ser simples. A mesma coisa aqui na outra que está fechando o valor, tá vendo? E aqui dentro onde está 450, eu vou fechar aqui com aspas dupla, então ele fechou esse espaço todinho aqui, ó, é uma string, só que aqui eu vou colocar um mais para poder concatenar uma variável, né? Qual é a variável que eu vou concatenar aqui? Deixa eu aumentar aqui para cima para vocês entenderem. É a valor aposta, ó. Ctrl C, Ctrl V, valor aposta, um mais de novo para concatenar o restante do texto aqui, que é o P, para fechar. Vou dar um espaço aqui para ficar mais organizado. Pronto, está feita a nossa estrutura. Então, quando eu começar a escolher os números, o que vai acontecer? A partir do sexto número, ele tem que começar a mostrar os valores aqui. Vamos testar. Então, ó, eu já salvei aqui o meu HTML, já salvei o JavaScript, vou atualizar minha página e vou começar a escolher os números. Escolhi um, ele me dá a quantidade de números, 2 números, 3, 4, 5. E agora, quando eu selecionar o sexto número, o botão ainda está bloqueado,
O botão vai habilitar, aqui vai contar para 6 e ele me trouxe o primeiro valor que é para 6 números. Para 7 números, 31,50, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, R$ 17.517,50, que é o valor máximo de uma aposta da Mega Sena. E aqui eu já não consigo mais apostar. Legal essa condição, né, pessoal? Um pouquinho complexa por conta do switch case para quem está começando. Porém, é muito legal para você estudar. Por isso que esse projeto é ótimo para quem está começando a desenvolver as técnicas de programação com JavaScript. Eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação aqui dos nossos vídeos. Não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa seus comentários caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, algum comentário positivo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!